Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Que Deus continue nos abençoando com sua graça e suas misericórdias. Hoje é um dia de festa. Há 48 anos atrás, eu entrei ali pela primeira vez no movimento carismático, na igreja Santo Antônio. E eu e alguns que estão conosco aqui, amigos da época, eu tinha quase 20 anos. E ali começou um trabalho de Deus na minha vida. Muitas coisas foram transformadas, mudadas. Mas eu hoje não quero falar da minha história, eu quero falar daquele que mudou a minha história. Do Jesus que transformou a minha vida. Eu vou citar alguns textos, você não precisa abrir, só me acompanha. O Senhor fala: as minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. João 10. Eu me considero um homem privilegiado. Por que eu sou privilegiado? Porque Jesus teve misericórdia de mim, me chamou, e eu disse: sim, Senhor, eu estou aqui. A palavra de Deus, você pode entender ela ou estudar ela num coletivo e num individual. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Maravilha. Mas a Bíblia diz: Jesus te ama. Glória a Deus, amém. Ele quer uma intimidade com você. Então este Deus que nós pregamos aqui no altar é um Deus coletivo, mas é um Deus individual. É o meu Pai, é o meu Senhor, é o meu Jesus. É aquele que quando eu choro, quando eu apresento para Ele as minhas necessidades, Ele me ouve. É o que me chama de filho. Obrigado, Beto. E é desse Jesus que eu quero falar hoje. Do Jesus que veio me buscar num momento jovem em que todos usavam drogas, mas eu nunca usei. Graças a Deus. Bebia, mas não usava droga. Mas se eu continuasse no caminho que eu estava, com certeza eu já estaria morto. Mas esse Jesus viu planos na minha vida e me tirou do local que eu estava, do ambiente que me cercava. E eu disse: sim, Senhor, vamos nessa. Estamos juntos. Sem muitas vezes entender. O texto-chave da nossa ministração hoje, ainda brinquei com os jovens lá na casa do Zé, Romanos 8:35. E o Senhor diz assim em Romanos 8:35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a ansiedade? Será a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Então agora vai a resposta para os meus amados lá de hoje. Quem é um pronome que é usado para pessoas e não para coisas? Tem alguma coisa diferente, tem um mistério nesse texto. Quem é um pronome para pessoas, e aqui não cita pessoas. Nos também é outro pronome, que se refere a pessoas, mas eu, que também não se enquadra aqui nas coisas.
separará. Uma atitude que não cabe muitas vezes em nosso raciocínio. Separar é desligar, é romper. O microfone está ligado na tomada, quando eu desconecto, ele para de ser alimentado pela energia, ele para. Quem vai me tirar do amor de Cristo? Quem tem condições me desligar de Jesus? Que Jesus? Aquele que foi me buscar lá no lamaçal do pecado. Aquele que enquanto o mundo inteiro falava, você não dá conta, ele dizia, eu te sustento, eu te guardo. O Jesus que na morte do meu pai estava do meu lado, falou, olha, o vazio que o teu pai está deixando, eu preencho. É esse Jesus que eu estou falando hoje. Que não é um Jesus de teoria, mas é um Jesus de prática. Um Jesus que preenche o vazio da morte. Tem coisa mais dolorosa do que perder alguém? E esse Jesus vem e nos preenche com sua graça, com sua misericórdia. Por que que ele me preenche? Porque tudo que vivo aqui é passageiro. O projeto de Deus na minha vida não é aqui somente, mas é uma eternidade. O meu foco é a eternidade. Aqui é passageiro. Por quê que o meu foco não é aqui? Porque aqui tem prazo de validade. Glória a Deus, porque muitos aqui já passou dos 30, passou dos 40, passou dos 50, passou dos 60, passou dos 80. E vão ficando mais difícil. Mas na eternidade proposta por Jesus, não tem prazo de validade. Amém. Louvado seja Deus. Do amor. É uma atitude que nós não entendemos. O amor, quando falamos de amor, nós lembramos de um amor matéria, um amor que vê. Às vezes você fala, eu amo determinada pessoa, mas um tempo que você fica longe dela é o suficiente para dar uma esquecida, para perder aquele contato íntimo. Mas o amor de Deus não se acaba, não perde a validade. Um Jesus que tomou o meu lugar enquanto eu era condenado à morte. Um Jesus que pagou a minha dívida no momento que eu devia ia ser executado. Um Jesus que mudou a história da minha vida. Quando eu tenho noção de quem é Jesus na minha vida, as coisas mudam. O que pode me separar do amor de Cristo? O quem vamos descobrir daqui a pouco na palavra de Deus. Mas o que pode me separar do amor de Cristo? As coisas que o mundo oferece, que são passageiras. Se você chegar para um viciado e falar, o que você gostaria de ter agora? Trocaria tudo por isso. Ele fala, por um pino de cocaína. Você chega para um jovem da moda hoje, o que você gostaria? Eu gostaria de ostentar o melhor celular, o melhor carro, a melhor moto. Ir nas melhores festas, ter a melhor roupa. Ter o vestido mais bonito, o perfume mais bonito, mais cheiroso. Mas tudo isso tem um prazo de validade. E quando falamos do amor de Jesus, ele não tem validade. Ele é eterno. João 15:13 diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Às vezes você vai num emprego, você vai fazer uma ficha para trabalhar, o chefe olha para você, te mede pela tua roupa, te mede pela tua estatura, te mede pela tua cor, te mede pelas tuas palavras, e fala, não, você não está aprovado.
Mas Jesus diz: eu vim para aqueles que estão desprezados. Você está desprezado? Eu vim por você. O mundo te rejeita, eu vim por você. As coisas estão difíceis, eu vim por você. Eu estou do seu lado quando o mundo inteiro está contra você. Cai 1000 de um lado, 1000 do outro, eu estou com você. É esse o Jesus que nós ministramos aqui. Ah, mas vida de crente deve ser boa, não tem dificuldade. Vocês que pensam, irmãos. Mas diz Jesus: na dificuldade eu estou com você. Nos momentos mais difíceis eu estou com você. No verso 14 diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos ensino. Se fizerdes o que eu vos ensino. Então existe um padrão. Já ministrei essa palavra aqui esses dias. Existe um padrão. Hoje lá no Zé, nós estávamos falando sobre os eleitos, que o Senhor nos aceita, nos recebe, nada nos afastará do amor de Cristo, mas nós podemos entristecer o Espírito Santo com algumas atitudes nossas. A Bíblia diz que Jesus ofereceu a sua vida como sacrifício vivo por nós. Ele, inocente, tomou o nosso lugar. Louvado seja Deus. Isso foi uma única vez suficiente. Uma vez. Naquele dia, lá no Calvário, que ele derramou sua última gota de sangue, nós não entendemos, porque às vezes o fato de não entendermos muito a lei judaica fica meio estranho para nós. Mas quando Deus, o Criador dos céus e da terra, entendeu que o homem havia pecado, e toda a descendência de Eva e Adão, que somos nós, estávamos carregando em nosso DNA aquele pecado, porque o pecado gera morte. O judeu, os israelitas, começaram a fazer sacrifícios de animais para expiar os pecados deles. E quando o Criador se fez homem, e Jesus veio como cordeiro, ele abriu o leque para todo aquele que nele crê não pereça. E chegou até nós, que não somos judeus. Então o sangue de Jesus foi suficiente para abranger, para expiar os pecados de toda a humanidade mediante a fé. Quando eu tomo posse do sacrifício de cruz. João 6,44, talvez é um dos textos que mais marca o dia de hoje na minha vida. O Senhor diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Irmãos, eu era jovem e perdido, cantamos aí. Os carnavais de Ubatuba eu estava em todos. E quando esse Jesus me atraiu, eu troquei os carnavais de Ubatuba pelos sítios e os retiros que os irmãos aqui todos participaram da minha época. Aquilo não me fazia falta mais, porque o Senhor preencheu o meu coração de uma alegria duradoura, que não tinha prazo de validade. Não durava 4 dias, irmãos. A alegria dura até o dia de hoje e vai durar pela eternidade. E eu o ressuscitarei no último dia. Qual que é o triunfo? Ser restaurado, ressuscitado por Jesus no último dia. Irmãos, o encontro com o Criador não depende da sua religiosidade, não depende daquilo que você acredita ou não, se você é ateu ou não, se você é cristão ou não, não depende. Todos
passarão no tribunal de Cristo, diz a palavra de Deus. Todos nós. Todos nós teremos um encontro com Jesus no dia da nossa morte. Eu gosto de falar e de pregar isso aqui. O único livro que nos prepara para a nossa morte é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando eu estiver deitado ali naquele lugar, eu não vou levar nada, nem a roupa que eu tenho, nada eu levo. O que eu vou levar? A minha intimidade com Jesus. Os momentos que eu o adorei, que eu o reconheci como único Senhor e Salvador da minha vida. É Jesus. É o único que vai falar para mim: vem para cá, eu te conheço, eu estive com você, vem, você glorificou o meu nome, vem para cá. E lá na glória eu vou encontrar os eleitos do Senhor, aqueles que congregaram na palavra de Deus. Romanos 8:7 diz assim: porque a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Tem coisas que a nossa carne almeja, mas ela afoga, ela destrói a nossa intimidade com Deus. Se torna difícil você até orar, porque o prazer da carne, no momento do auge, você nem de Deus lembra. Mas a hora que vem o momento da depressão, o momento que acaba a festa, você se sente o último dos últimos. E isso nos distancia da graça de Deus. E é por esse e outros motivos que o compromisso faz parte da caminhada espiritual. Amém. Nós temos inúmeros compromissos. Você tem um trabalho, você é um empresário, você é um funcionário, seja lá o que for, você tem um compromisso. Segunda-feira, tal hora eu tenho uma reunião. Meu irmão, é ótimo, glória a Deus que você cumpre o teu compromisso. Segunda-feira eu tenho aula tal hora. Segunda-feira eu entro no meu trabalho tal hora. E por que que no mundo espiritual, na minha intimidade com Deus, eu não tenho o mesmo compromisso? Porque o meu compromisso espiritual fala da minha eternidade, fala do lado de lá. Eu vou precisar dele na minha morte. Ele que vai garantir a minha entrada, ou na glória, ou fora dela. Nós temos por natureza expressar assim a nossa alegria. Por exemplo, você passa na frente de qualquer lugar, está tendo um jogo, o time faz um gol, o cara pula dessa altura, ele não está preocupado. Já vi gente na igreja gritar gol, ouvir o jogo e gritar gol. Você olha para o lado dele, ele escapou, mas ele está tão ligado no futebol. E por que que não dão glória a Deus na igreja? Por que que não se ouve um glória a Deus? Por que que não se ouve um obrigado, Jesus? Para as coisas do mundo nós temos coragem. Para as coisas de Deus, eu usar uma camisa escrito Jesus, você é louco. Mas bota uma camisa do Corinthians do tamanho de uma semana e sai com o uniforme inteiro para a rua. Mas a camisa escrito Jesus, eu acho que não funciona. Então tudo isso entristece o espírito. Tudo isso abala a nossa intimidade. Abala o nosso compromisso com Deus. Então quando temos um compromisso com Deus, as coisas são diferentes. A nossa caminhada é diferente. A salvação precisa ser motivo de alegria constante na nossa vida. Irmãos, tem coisa melhor do que o passaporte da salvação? Aqui ó, meu passaporte está aqui. Se eu cair duro agora, eu estou com o passaporte da salvação. E o que passaporte que é esse? Eu tomar posse da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas são religiosas, acreditam em Deus, acreditam no Espírito Santo, mas não têm o passaporte na sua mão.
Querido, se você morrer agora, não sei o que vai acontecer comigo não. Então você não tem. O passaporte de Deus é a certeza de que eu não sou merecedor, mas Jesus morreu no meu lugar. O maior tesouro que temos é a esperança em Cristo Jesus. Às vezes você está sozinho. Sozinho. Não tem, a notícia é ruim, a situação é ruim, não tem ninguém que pode te ajudar em nada. Você fala, puxa vida, e agora? Você dobra o teu joelho no quarto, o quarto enche da glória daquele que é dono de tudo. E você fala, Senhor, não tem o que fazer. O Senhor consegue tomar conta para mim? Filho, você veio na pessoa certa. Amém. Glória a Deus. Você veio na pessoa certa. E por mais turbulento, por mais difícil que esteja a situação, a graça e a paz preenche a tua alma, preenche a tua vida. Esse garoto que falou do suicídio falou comigo semana passada. Eu abracei ele, ele falou, ora pela minha mãe. Eu abracei, orei pela mãe dele, falei, tua mãe está doente? Ele falou, não, minha mãe tem 9 anos de cadeia. Eu falei, teu pai? Meu pai também está preso. Eu abracei ele, falei, querido, quando você sair daqui, você vai para onde? Ele falou, tentei suicídio ontem. Eu falei, mas Jesus está com você. Jesus está com você. Não precisa de ninguém mais. Jesus está com você. Os teus projetos estão na mão de Jesus, porque foi Ele que providenciou a tua vida, que sustenta a sua vida. É interessante que o cristão anuncia a boa nova. Eu estou aqui hoje, eu fui convidado para entrar na igreja há 47 anos atrás, por alguém que estava em clima de graça, e me convidou, e eu aceitei, e eu ouvi, e o Senhor tratou comigo. Você está aqui hoje porque alguém orou pela tua vida, alguém te convidou. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós, para que abra os teus ouvidos. Então você acha que esse Jesus que fez tudo isso vai deixar você na mão? O que me separa do amor de Cristo? Quem me separa do amor de Cristo? Na nossa caminhada, nós encontramos pessoas que são incrédulas. O que é ser incrédulo? Incrédulo é aquela pessoa que não acredita em nada. Ah, ele não acredita em nada. Puxa vida, eu não acredito. E aí? Eu também não acreditava. E o que eu posso fazer por ele? Orar. Orar por ele. Todos são alcançados. Não existe ninguém impossível, irmão. O impossível de aceitar Jesus como Senhor da sua vida é aquele que morre. O corpo dele está lá no chão. Depois que você morreu, não tem mais chance. Não adianta eu rezar pela tua vida, orar pela tua... Não tem mais chance. Acabou. Zerou. Enquanto eu respirar, eu tenho chance de ter Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso confessar. A Bíblia diz, se com tua boca confessares e credes em teu coração, serás salvo. Louvado seja Deus. Então o que eu posso fazer por aqueles distantes? Orar por eles. Orar por eles. O semeador saiu a semear. Botou um saco, já preguei essa palavra e quero listar um pouquinho agora. Ele botou um saco de semente boa nas costas. Ele ia para quê? Para jogar fora? Não. Ele tinha um local que a terra já estava preparada. E a Bíblia diz que sementes boas que caíram no caminho sem preparo, morreram. Mas toda semente plantada em terreno fértil floresce. O que é um terreno fértil? É quando você ora pelas pessoas, clama a Deus pela vida delas.
Tem pessoas que são confusas na religiosidade. Pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas são místicas. Pessoas místicas. Eu tenho um amuletozinho aqui que eu carrego para me dar sorte. Isso é misticismo. Eu não preciso de amuletos, eu não preciso de nada para me dar sorte. Eu tenho Jesus. O ápice da fé é eu fechar os olhos agora e crer que nesse lugar a glória do Senhor está. Amém. A presença de Jesus está aqui, guardando, santificando a nossa vida. Amém. Eu não preciso de uma imagem aqui nesse lugar para me dar santidade de nada. Eu tenho que ter fé em Jesus, nas suas promessas. Somente isso. E como é que eu descubro o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Lendo a Bíblia. Como é que você quer ir para um céu, quer agradar um Deus que é poderoso, sem conhecer o que Ele gosta, o que Ele abomina, o que Ele aceita, o que Ele não aceita, o que Ele rejeita? Quantas vezes você quer agradar alguém, dando um presente que a pessoa não gosta, não vai usar nunca? Como é que eu agrado a Deus sem conhecer a tua vontade? Então, quando eu me coloco na condição de adorador, eu procuro conhecer qual que é a vontade, qual que é o desejo do Deus que eu estou servindo. Mateus 22 diz assim: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui são duas coisas distintas, irmãos. Conhecer as Escrituras é uma coisa, o poder de Deus é outra coisa. As duas não ficam separadas. Conheço pessoas que já leu a Bíblia 5, 6 vezes, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não conhecem o poder de Deus. Conheço pessoas que têm fé em Jesus como ninguém, oram como ninguém, mas desagradam a Deus com atitudes por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer os ensinamentos do Senhor. Então as duas precisam andar juntas, o conhecimento e a graça. Como que eu posso orar pelas pessoas? Oro para que elas tenham uma experiência com Deus. Irmãos, a palavra não convence ninguém. Eu posso catar 20 versículos na Bíblia e tentar enfiar na cabeça de alguém que não vai dar certo. Não funciona. Quem convence é aquele que convida. Aquele que convida é o Pai. É o Espírito Santo que convida, que convence. O que eu posso fazer então? Orar por ele. Vamos da Fundação Casa, não adianta eu ler 10 versículos para aqueles jovens. Falo do amor de Jesus e oro por eles. Deus abra a mente como abriu a minha. Tirou os meus traumas, as minhas crendices. Aquilo que eu acreditava, mudou a concepção na minha mente. Mudou a minha maneira de pensar, de ver. Eu vou fazer uma penitência, eu vou de joelho daqui no centro da cidade para cumprir uma promessa. Jesus fala assim: eu prefiro a obediência do que sacrifício. Não é isso que a minha palavra te ensina. Conheça a minha palavra. João 15 diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem que vai me desconectar dos ramos? Quem que pode mudar a minha junção no ramo? Ele pode me podar, mas eu continuo ligado no ramo. Às vezes Deus nos poda, passamos por uma prova, mas Deus nunca nos abandona. Nunca. O seu pai pode te abandonar, sua mãe te abandona, mas Deus nunca te abandona. Por que que Deus não me abandona? Porque Deus investiu vida em mim.
A vida que eu respiro vem dele. Eu respiro por ele, porque ele me autoriza a respirar. Ele me ama, ele me sustenta. O néctar da raiz da árvore vem até mim, porque eu estou ligado nele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 14, 23, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Que palavras são essas? As palavras de vida eterna, palavra que abençoa, palavra que corrige, palavra que exalta, palavra que dá a direção, palavra que me conduz. Salmo 1. Palavra que me dá orientação sobre a minha... O que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta. O que eu agrado a Deus, o que eu desagrado a Deus. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Você é casado, tem uma esposa linda, maravilhosa, e ela odeia flor branca. Você vai lá e compra um maço de flor branca desse tamanho, e chega para ela e dá a flor branca. O que vai acontecer, irmão? A sua intenção foi boa, a flor era cara, a melhor flor que existe, mas não agradou a sua esposa. Com Deus é a mesma coisa. Eu vou fazer isso e aquilo para agradar a Deus. Por mais bem intencionado que você esteja, você não agrada, porque o padrão de Deus é outro. Qual é o padrão de Deus? Está na palavra. Mas é tão simples. Adorar, confiar, crer, amar ao próximo, perdoar. É o padrão de Deus. Reconhecer que vem dele o sustento da nossa vida. Voltamos ao início de Romanos 8. Vamos continuar a achar a resposta aqui agora. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é pronome? Tribulação, ansiedade, perseguição, nudez. Tudo isso nós enfrentaremos na nossa caminhada com Deus. Nós vamos enfrentar a nudez, a perseguição, a fome, o perigo, a espada. Faz parte da nossa caminhada as perseguições, porque elas amadurecem a nossa intimidade com Deus. Na carta de Paulo aos Gálatas 3, fala dos que persistem em viver segundo a lei. Presta atenção que a resposta vem aí. Isto é, negando a graça de Jesus Cristo, onde tudo isso leva à maldição. Então vamos entender. Timóteo 4 diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência de hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então, quem me afasta do amor de Deus sou eu mesmo, quando eu começo a confiar nos meus sacrifícios, quando eu começo a acreditar que eu preciso me penitenciar para ser merecedor da graça, sendo que ela veio de graça. Você encontra alguém que oferece um presente para você, presente bacana. A pessoa vem com o maior carinho do mundo e fala assim: meu querido, eu preparei esse presente para você. Você fala: obrigado, mas eu quero pagar. Não, querido, é de graça. Eu faço questão de pagar, mas o meu presente é de graça. Eu preparei para você. Eu morri no seu lugar. Eu te escolhi no momento mais tenebroso da sua vida. Eu te escolhi, eu te amo. O meu presente é esse. Eu quero pagar, eu não aceito nada de graça. Você está em maldição, você vai se separar do amor de Cristo. É o que a palavra de Paulo está nos dizendo. Então hoje, sou merecedor? Não. Mas pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A igreja
visa, o ponto cume da igreja é sermos salvos em Cristo Jesus. É mudar o nosso coração, um coração de graça, de paz, de alegria. Um coração que recebe do Senhor a sua palavra, a sua orientação. Então quem pode me separar do amor de Cristo? Eu. A minha falta de conhecimento. Eu posso me desligar de Cristo. Principalmente quando permito que a minha fé se esfrie. Quando deixo de congregar, porque um carvão fora da churrasqueira, da brasa, ele apaga. Quando eu acho que eu sou suficiente para orar sozinho na minha casa e me manter firme na graça de Deus, sendo que a palavra de Deus me orienta para que eu possa congregar com os irmãos, fazer parte do corpo de Cristo. Quando eu abandono o meu primeiro amor, ou quando tento fazer sacrifícios pelos meus pecados. E terminando, Romanos 8:37 diz assim: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores. Em tudo isso a gente dá conta, mas quando chega na hora da ignorância, de eu não querer aceitar o que é de graça, a coisa pega. E Paulo fala: tudo isso somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Somente você pode afastar de Deus. Você pode falar: eu não quero, eu não aceito o presente que o Senhor me dá, eu não quero, eu quero pagar. Tem preço? Senão eu não quero. Você pode se afastar. Glória a Deus por eu conhecer essas palavras. Eu creio que Deus nos atraiu. Eu creio que Deus tem planos na nossa vida. Eu creio que você é precioso nas mãos do Senhor. Eu creio. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o problema que você passe, por maior que seja o gigante que está na tua vida, o amor de Deus supera, preenche, dá a direção para que as coisas possam melhorar na nossa vida. Glória a Deus. E o último texto, Efésios 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então a pergunta é: por que que Jesus me atraiu? Por que que Deus me escolheu? Será que foi aleatoriamente? Será que há 48 anos atrás, aleatoriamente, Deus olhou para o Dimas e falou assim: eu acho que esse camarada aí tem futuro lá na igreja Nazareno daqui 40 anos? Não. O meu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E Jesus veio buscar os eleitos no Senhor, os predestinados em Cristo Jesus. As minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. Aquele que crê, que se arrepende dos seus pecados, que caminha junto, que é um adorador, que busca ao Senhor, que confessa o nome do Senhor, que toma posse da ressurreição, sabe que não é merecedor, mas faz parte da família de Deus. Família de Deus. Porque pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, irmãos, é tudo isso que nos motiva a trabalhar, nos motiva a ir na Fundação Casa, e nos motiva a ir no Solar, nos motiva a fazer o cineminha das crianças, nos motiva a fazer culto caseiro, nos motiva a pregar para os moradores de rua. É tudo isso.
Porque se eu reter a graça, a notícia boa, se eu retê-la no meu coração e não compartilhar, eu não estou dando fruto para a glória de Deus. Por isso que quando eu abraço vocês, os meus convidados, eu me emociono, porque é uma alegria você poder compartilhar. Isso que eu falei aqui, o pouquinho que eu falei, são as coisas mais importantes que Deus colocou na minha vida. E nada mais valoroso do que eu compartilhar a graça do que Deus tem feito comigo, com a igreja. Gostaria que você ficasse de pé. Feche os teus olhos. Você sabia que o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do templo? Você sabia que Deus te amou antes de você entrar no ventre da tua mãe? Você sabe que Deus conhece os teus pensamentos antes mesmo de você pensar neles? Você sabia que Deus conhece tuas falhas, tuas fraquezas, tuas necessidades, os teus traumas, as tuas alegrias? Você sabe que Deus faz um convite para você hoje? Se Ele pode entrar no teu coração, fazer parte da sua vida, administrar tuas coisas, as coisas mais difíceis, nas mãos dEle, nas mãos dEle. Oh Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem me abençoado, eu e minha casa. Obrigado pela família espiritual, pelos irmãos que congregam, que comungam a mesma fé. Muito obrigado. Que essa palavra de hoje, Jesus, entre no nosso coração, traga compromisso com a Tua palavra, que possamos aumentar a nossa fé, Senhor, que possamos ter uma comunhão maior contigo, que possamos crer que não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos coloca como filhos, como amados, como queridos. Abençoa a nossa casa, Senhor, abençoa a nossa vida, o nosso coração, abençoa os projetos, abençoa todo o plano que o Senhor tem na nossa vida, Pai, para comigo e para com a minha casa. Muito obrigado, Pai, que a graça do Senhor permaneça conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar.